Um bolsonarista subiu na minha live e disse que deixou de ser bolsonarista por causa de uma explicação sobre o processo do Lula que eu dei durante a live. Sendo assim, eu resolvi gravar um vídeo fazendo essa mesma explicação para que mais bolsonaristas pensem, em deixar de ser bolsonarista ou pelo menos se dê ao benefício da dúvida. Então vamos lá. A denúncia original proferida pelo Ministério Público era que o Lula era chefe de uma organização criminosa que vinha desviando dinheiro de contratos ilícitos da Petrobras. O procurador Deltan Dallagnol fez um slide de PowerPoint colocando Lula no centro de uma organização criminosa. Essa denúncia não se sustentou por muito tempo, se sustentou por dias e caiu por terra, porque não acharam nenhuma prova que o Lula era chefe de alguma organização ou que o Lula desviava dinheiro da Petrobras de forma ilícita. Sendo assim, essa denúncia não foi para frente. Como ela não foi para frente, o Sérgio Moro, que cuidava da Operação Lava Jato em Curitiba, na 13ª Vara Criminal, resolveu trazer o Lula para a vara da 13ª Vara Criminal de Curitiba. O Lula tinha um processo que tramitava em Brasília e o Sérgio Moro, em conluio com o Deltan Dallagnol, que já tinha dito para ele que não tinha prova nenhuma contra o Lula, mas mesmo assim o Sérgio Moro disse, não tem problema, me dê o processo que eu dou um jeito aqui na 13ª Vara. E assim foi feito. Pega-se o processo do Lula e joga na 13ª Vara de Curitiba, que era o foro incompetente para julgar o caso do Lula, porque o Lula não estava inserido na Lava Jato, uma vez que essa denúncia já tinha caído por terra. Mas mesmo assim, o Sérgio Moro arrastou o Lula para dentro da Lava Jato. Como o Lula não era chefe de organização nenhuma, eles imputaram um triplex e um sítio porque precisavam prender o Lula de qualquer jeito. Bom, todos os princípios do direito foram rasgados no processo do Lula. O princípio da presunção da inocência. Presume-se que um réu é inocente até que não caiba mais nenhum recurso. Enquanto houver recurso na justiça, enquanto o réu puder se defender, ele tem que ser considerado inocente. Não importa quantas condenações ele tenha no meio do processo, se ainda tem recurso, ele tem que ser considerado inocente. Mas no caso do Lula, isso foi quebrado, o princípio da presunção da inocência foi quebrado, porque prenderam o Lula na segunda instância, achando então que o Lula já era culpado. Ninguém pode ser preso em segunda instância. No Brasil, nós temos o direito de responder os processos em liberdade, exatamente pelo princípio da presunção da inocência. Presume-se que eu sou inocente até que eu não tenha mais como me defender, até que tenha uma sentença penal condenatória transitada em julgado, ou seja, que acabe-se, que esgote-se todos os recursos, mas prenderam o Lula em segunda instância. O princípio da ampla defesa e do contraditório também foi quebrado. O Lula não teve direito à ampla defesa, nem à média defesa e nem à mínima defesa. Todos os recursos impetrados pelos advogados do Lula, principalmente pelo Cristiano Zanin, foram negados pelo Sérgio Moro. O Lula pediu perícias técnicas para provar que o dinheiro não tinha relação com ele. Sérgio Moro negou as perícias técnicas. O Lula pediu para rolar testemunhas a favor do Lula. O Sérgio Moro negou estas testemunhas. Então, todos os princípios da ampla defesa e do contraditório foram quebrados nesse processo. O princípio da paridade de armas, que é um princípio elementar do direito, também foi quebrado nesse processo. O princípio da paridade de armas diz: o que a acusação tem, a defesa também tem que ter e vice-versa. Os dois têm que estarem equiparados em armas. Porém, a acusação dizia que tinha elementos e não disponibilizava para a defesa poder montar uma estratégia de defesa. Portanto, o princípio da paridade de armas foi quebrado. O juiz era suspeito, o foro era incompetente, todas as delações eram mentirosas. A Polícia Federal, comandada pelo Bolsonaro em 2021, disse que a delação de Antônio Palocci era falsa, era mentirosa, assim como todas as outras delações premiadas, porque as colaborações premiadas só valem como prova se o que o delator disse
chega-se a uma prova. Se a polícia encontrar uma prova material do que o delator falou, aí aquela delação é homologada e passa a valer como prova. Mas se o que o delator falou não concluir em prova nenhuma, aquela delação não pode ser usada no processo e a colaboração, o acordo de colaboração é desfeito no mesmo ato. Porém, todas as delações contra o Lula eram falsas. Não existia provas materiais contra o Lula. Apenas convicções, suspeitas. O juiz Sérgio Moro condenou o Lula por convicção. Depois da Vaza Jato, nós ficamos sabendo que o Sérgio Moro ainda chantageava ministros do STJ, do TRF4, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Rio Grande do Sul, que tinha vídeos com aqueles ministros com festa da cueca e com mulheres e tudo mais, e usava isso para chantagear. Depois nós descobrimos que o Sérgio Moro também chantageava pessoas que eram réus. Ele pedia para essas pessoas fazerem serviços ilegais para que ele pudesse ganhar causas. Ele agia de forma ilegal, sequestrando réus e pedindo para que esses réus fizessem condutas ilegais dentro do processo. Tudo isso culminou num processo injusto, num processo viciado, que não trouxe nenhuma prova, nenhuma delação, um juiz suspeito que depois vira ministro da Justiça do Bolsonaro e depois se candidata à presidência da República. Tudo para tirar o Lula das eleições. A Organização das Nações Unidas, a ONU, emitiu um parecer técnico através de uma perícia técnica feita no processo do Lula, dizendo que o Lula era um perseguido político e que o governo brasileiro deveria restabelecer de imediato os direitos políticos do Lula e a sua liberdade. Na época, então, o presidente Michel Temer nega esse pedido da ONU e mantém o Lula dentro da prisão. Tudo isso foi um processo viciado, podre, cheio de corrupção, que prenderam um homem inocente, que não roubou nenhum centavo. Ele foi investigado de cabo a rabo. A vida inteira desse homem foi investigada e não acharam nem 10 centavos de desvio de lugar nenhum. De nada. Mas mesmo assim, até hoje tem gente que ainda insiste em dizer que o Lula se corrompeu na Lava Jato. Eu espero que vocês, através desse resumo, porque eu não posso fazer um vídeo muito longo, gerem o benefício da dúvida e vá procurar com mais profundidade e deixem de ser enganados pela mídia bolsonarista e pelas falácias do nazifascismo que estão querendo implantar aqui no nosso país.